Programa Prime Leads, um oferecimento Atlus Group. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Valmir Fail. O Valmir é diretor-geral da Fini Company. Valmir, obrigado por ter aceito o convite. Uma honra poder receber o amigo aqui, poder compartilhar da tua história, do teu momento e, claro, falar também sobre o futuro. Seja bem-vindo. Bem, prazer. Um excelente dia a todos e, Luciano, obrigado pelo convite. E é super valioso ter essa conversa, também sou um espectador do seu trabalho, então acompanho as outras entrevistas e sempre é muito inspirador conhecer histórias e saber um pouco mais do como e a caminhada que os profissionais e as empresas têm feito. E a gente está falando bem sobre isso, né, Valmir? A importância do executivo, que está no topo, como é o teu caso, saber até da responsabilidade que ele tem de inspirar pessoas, de motivar pessoas através da nossa própria história, né? Como é que você vê essa responsabilidade meio que intrínseca de um presidente, de um diretor-geral de uma grande empresa? Eu, cada dia vejo ela mais presente e necessária, né? Visto a própria complexidade como os negócios acontecem, da maneira como a caminhada profissional, tanto das empresas como do próprio profissional acontece, acho que a dinâmica ela vem mudando ao longo dos anos, né? Cada vez menos numa posição de diretoria ou mesmo de liderar uma operação, você consegue ter domínio de tudo, né? Você consegue ter profundidade em tudo, até porque as coisas mudam muito rápido, aquilo que você conhece hoje em pouco tempo já não é mais aquilo que é necessário. Então como é que se mantém o negócio funcionando? Através de pessoas. E através das melhores pessoas possíveis que você possa ter na especialidade. Então, e aí eu acho que esse papel de inspirar, esse papel de conduzir as pessoas para que elas entreguem seu melhor, talvez seja o nosso grande compromisso. Eu não vejo um compromisso maior do que esse, né? A gente tem que ser o guardião da cultura, e esse eu acho que é um papel que a gente não pode transferir, em hipótese alguma, a gente tem que ter essa prática, mas como faz a cultura acontecer? Através das equipes, através dos times, e aí eu acho que tem um ponto super importante, óbvio que a gente participa de decisões, a gente compartilha as decisões, mas os times precisam ter performance através deles, né? com sua expertise, com sua capacidade de entregar, inspiradas por lideranças que possam dar-lhes liberdade, acompanhamento, direcionamento, sim, mas também a condição de trazerem seu melhor. Você sabe que essa consciência, eu trabalho com executivo C-Level fazem 12 anos, desde quando eu fundei a Prime, sempre vim da área de logística, tive operadores logísticos, transportadoras, aí em 2011 eu decidi virar a chave da minha vida e criei a Prime, que está nessa jornada basicamente apoiando, mentorando executivos C-Level, principalmente em carreira e olhando para a carreira B. E eu tenho percebido, Valmir, esse despertar de consciência do executivo de que é necessário a gente se apoiar até na nossa história para poder mostrar ou apontar caminhos alternativos para quem hoje sonham chegar longe e talvez até duvida da sua capacidade, né, da possibilidade que a vida eventualmente oferece nesse momento. Eu tenho visto cada vez menos executivos estrelas e muito mais executivos humanos que entendem esse legado que talvez todos nós precisamos pensar em algum momento deixar na nossa história aqui na Terra, né? Você tem observado isso também? Também. Acho que isso tem muito uma ligação de algo que acredito muito, que é a diferença entre tomar decisões e liderar decisões. Eu penso que até essa geração nova que está chegando para o mercado de trabalho, esse novo grupo de pessoas que precisa ser capacitado, qualificado para a liderança, ele também nos exige muito mais como líderes, e às vezes dentro de uma organização, a formá-lo a tomar decisões, a nos ajudar a tomar decisões, porque aí você também consegue, de novo, trazer o melhor que cada um tem, da sua experiência, da sua história,
E, de novo, a história de cada um é muito diferente. O que passou antes de chegar aonde chegou, ela sempre é muito diferente. E sim, eu concordo muito, Luciano, com trazer aquilo que você já fez de correto e também naquilo que você já tomou erro, para que a nova geração, o novo passo, ele cada vez seja mais bem feito, bem executado, justamente por conta da velocidade com que a gente está vendo as mudanças. As mudanças são muito mais rápidas, a tecnologia rapidamente vai nos trazendo muita demanda, né? E aí, se a gente não tiver um pouco esse espírito, e aí tem um pouco até, às vezes, o espírito de saber contar uma história, e saber contextualizar uma história, uma experiência vivida, para que as pessoas aprendam mais rápido, né? Porque os modelos de educação também mudam muito e percebo o profissional, e isso se percebe na própria família, nos filhos, a paciência, a tolerância para ficar num modelo tradicional de educação é muito baixa, porque ele já tem muito recurso, ele tem tecnologia, ele tem um celular na mão, ele tem uma tela na mão que lhe oferece um universo infinito de informação, inclusive onde ele aprende muito, e quando ele vai, talvez, para um modelo, se o modelo for muito tradicional, muito quadrado, ele se sente completamente perdido nesse contexto. E dentro da empresa também funciona, né? Modelos têm que se atualizar, as pessoas precisam realmente vivenciar cada vez mais em todas as experiências de capacitação, elas precisam vivenciar, precisam realmente sentir, não dá mais para ser no modelo pedagógico, tem que ser no andragógico, mas tem que ser, digamos, envolvendo as pessoas. Então, não tenho dúvidas que isso traz para a gente uma demanda nova e realmente bastante voltada para o humano, mesmo no mundo da tecnologia. Como diz o Walter Longo numa palestra dele, ele fala assim, em terra de robô, quem tem um coração é rei. Né? Como inclusive um alerta para o futuro. Né? Agora, você falou de história, para o nosso telespectador conhecer a tua história, a tua trajetória profissional, o que você pode compartilhar conosco, as experiências que você teve, as empresas que você passou, que te ajudaram você chegar onde você está hoje, Valmir? Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, sou de a origem é de uma cidadezinha muito pequenininha, chamada Forquetinha, que tem menos de 3 mil habitantes, porém ela está ligada, ela na época era de uma cidade de 100 mil habitantes chamada Lajeado, fica mais ou menos 120 quilômetros de Porto Alegre, de uma família de agricultores, né? Até os 7 anos conheci somente o idioma alemão, não conheci o idioma nacional, porque a família é de origem alemã, não é uma primeira geração, já outras gerações vieram no início do século, numa pequena comunidade, e depois acabei, também por um interesse do meu pai em trazer educação para a família, indo para outros lugares, ele também acabou entrando para a vida industrial, e aí fiz minha formação em técnico em agropecuária, que era uma área muito próxima aí da cultura e da região. Trabalhei alguns anos na Companhia Minando de Alimentos, uma empresa especializada na área de frangos, né? Frangos e suínos. Depois passei dessa atividade, já fui para a área comercial, influenciado muito fortemente na faculdade pelos meus professores, fui para a área comercial, entrei nas tintas Renner, uma empresa que hoje já foi adquirida por outras companhias, mas uma tradicional, uma líder no sul do Brasil em tintas prediais e também moveleiras. Mais tarde, e aí tive essa experiência, de novo, na área comercial sempre, fui para o Senac, né? Que aí foi a primeira experiência de um executivo de vendas que o Senac colocou na rua, então participei de um processo seletivo, acabei sendo chamado para essa função, e foi riquíssimo, porque foi uma época em que trabalhamos muito fortemente, o Senac vinha de uma escola de datilografia, ligada ao setor do comércio, estava se levando cursos na área de capacitação em vendas, liderança, formação, então pude trazer, na época, me lembro, Roberto Chinachique, Luiz Marins, tive o prazer de viajar com profissionais dessa natureza, apresentando-os em suas palestras, isso me deu um background muito importante de conhecimento, depois ir fazendo administração em paralelo, acabei também dando aulas nos cursos técnicos da Universidade Univates, lá no Rio Grande do Sul, em função disso. Mais tarde empreendi, durante um tempo, voltei para as tintas, empreendi numa loja de tintas na cidade de Lajeado, junto a um sócio muito querido, aquela velha história, o sócio virou amigo, né? E não fiz sociedade com um amigo, que eu sempre recomendo. Legal. Faça
vire amigo dos seus sócios. Agora, cuidado com sociedade, com seus amigos, né? Tive essa loja, foi uma experiência importante. Depois, como eu tinha formação na área de radialismo, pelo Senac, né? Dava aula também no curso de radialista da instituição, trabalhei em rádio, fui locutor esportivo e gerenciei grupos de rádio lá também na região, e aí fui chamado de volta para a indústria. E aí acabei vendemos os dois, vendemos a loja de tintas, porque ambos fomos chamados pela indústria de novo, pelo segmento, e entendemos que voltaríamos a trabalhar novamente para institucional, e retornamos às nossas atividades em empresas distintas, e fui depois para a área de indústria de volta, que é aí que eu voltei para o doce. Aí trabalhei quase 14 anos na indústria Docile, que também é uma indústria do ramo do doce, né, lá da região do Rio Grande do Sul, que atua nacionalmente, e essa indústria, através dessa indústria, vim também para São Paulo. Já fazem 14 anos que moro em São Paulo, cuidando da área comercial dessa companhia, até por uma questão geográfica e de negócios, vim viver em São Paulo. E aí depois de quase 14 anos, há quase 6 anos atrás, numa chamada também de Fini, tomei a decisão de vir para a The Fini Company. Muito bem, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto aqui com o Valmir Faiol. O Valmir é diretor-geral da Fini Company. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Valmir Faiol. O Valmir é diretor-geral da Fini Company. Quando a gente olha um executivo na posição que ele está hoje, a gente talvez não lembre que para que ele chegasse onde ele chegou tem uma história. Né? Essa história nem sempre é cor-de-rosa, né, Valmir? O que você pode destacar como os principais desafios que você precisou superar? Bom, Luciano, diversos. Sempre tem, principalmente ter nascido numa região bastante distante dos grandes centros, né? Ter vivido numa origem bastante humilde, mas nunca desfocada, né? E devo isso muito, principalmente ao meu pai, que sempre teve uma visão de capacitação, de qualificação, de olhar para o futuro, de olhar um horizonte muito maior do que aquele pequeno horizonte que se vivia. E tive muita ajuda também. Tive mestres incríveis, pessoas muitas vezes muito simples, mas com ensinamentos incríveis, né? Desde meu próprio pai, que era um líder nato, não formado, mas um líder nato, em relação a pessoas, em relação a focar energia naquilo que tem que ser feito em primeiro lugar, o restante a gente vai agregando, mas aquilo que precisa ser feito, aquilo que entrega o que a gente precisa entregar em primeiro plano, olhando para a pessoa, sempre tentando trazer o melhor, tirar a melhor essência do melhor que todo mundo tem, né? Obviamente, e aí sim, estudei mais em escolas do interior, mas sempre com estudos paralelos, sempre lendo, eu praticamente fui alfabetizado por jornal. Meu pai trazia jornal da cidade, né, para a roça, trazia jornal de semanas atrás e ali me inspirava a ler. Né? A ler pequenas notícias, depois maiores notícias, gostava muito do esporte, do futebol e acabava lendo. Então leia o esporte, porque a prática da leitura era o que ele queria e não necessariamente o tema. Né? Então teve esses desafios de ter um pouco mais distante de grandes capitais e de grandes centros. Obviamente que depois, com o tempo, a curiosidade, eu acho que para mim sempre me ajudou muito. Sempre fui muito curioso em buscar saber algo além, né? Ter convívios com aquelas pessoas que são do teu trato e nascidos, mas não ficar limitado só àquele grupo. Buscar pessoas que já transitavam resultados diferentes, que já tinham experiências diferentes, mesclando tanto profissionais dentro de empresas como empreendedores. Então eu sempre gostei e amo, por isso trabalho em empresa familiar há muitos anos, amo o trabalho dentro de empresa familiar, junto ao dono, ajudando a decidir, ajudando a construir a empresa. Isso me encanta muito. Tive minhas experiências em empresa que não tinha tanto, a Tintas Renner na época estava num processo já muito avançado profissional, já a família estava no conselho e tal, que também foi muito bom, foi um grande aprendizado, mas foi uma transição de
obviamente, por um lado, olhar um desejo, olhar o mundo. Sempre olhei o mundo, desde muito novo, de São Paulo para fora, né? São Paulo sempre foi um sonho, sempre foi um destino esperado, né? Mas obviamente sabia que precisava me preparar, precisava passo a passo e ampliando conhecimento, conhecendo gente, entregando resultados para poder realizar isso. E aí depois sim, com o tempo também trazendo formações, fiz FGV, fiz bastante atividades com a FGV, depois extracurriculares, fiz uma formação em gestão comercial, porém nunca deixei de estar junto com a instituição, fazendo os famosos cursos de extensão em diversas áreas. Então, o tempo todo usando esse fator da curiosidade para mitigar, às vezes, até alguma limitação de proximidade com o barulho do mundo, né? Porque às vezes está um pouco mais distante. Quando vim a São Paulo, acho que aí reduziu muito isso. Porque São Paulo tem essa presença da de conhecimento, de pessoas, e isso me ajudou muito a concretar algumas coisas e, obviamente, o tempo todo, e como hoje segue, seguir aprendendo, seguir modificando, seguir ampliando e polindo, e acho que aí vamos a eterno polindo, né? O amigo citou, talvez, meia dúzia de vezes o papai, né? Ele foi o grande alicerce da sua vida? Sim. Família, como um todo, para mim, é muito relevante, muito importante, né? Tão importante que eu tenho 4 filhos, né? Então, quantos anos? Eu tenho de 22, eu tenho de 16, eu tenho de 9 e de 4. Tudo então, homem? Eu tenho 2 meninas, as mais velhas são meninas, e 2 meninos mais jovens, e uma neta. Que bacana. Então, de fato, família para mim foi muito importante, e mãe também, né, no seu estilo, na sua colaboração, mas o pai talvez um pouco mais por esse lado profissional, e isso está muito forte, né, sistemicamente a paternidade tem muito esse papel do trabalho, da labuta, e foi um grande exemplo. Mas também tive assim, muitas pessoas, sempre gostei de conversar muito com pessoas mais experientes, mais velhas, né? Mais velhas e mais experientes, às vezes a pessoa não necessariamente idade, né? E conversar sobre suas experiências, o que viveram, como fizeram, como não fizeram, muito para repertório, né? Ampliar o repertório de tomada de decisão, e ouvir também o que não deu certo. Porque eu acho que a gente tem um pouco esse lado e deve comemorar, mas a gente precisa olhar como executivo. A nossa vida, no fundo, é feito daquilo que não deu certo, que não está dando certo, né? Onde eu mergulho é onde está o ponto vermelho. No amarelo, o ponto de alerta. No verde, a pergunta é, conseguimos manter? Conseguimos seguir alguma coisa? Mas lá no vermelho, às vezes, a gente precisa mergulhar e às vezes até fundo, né? 6 anos na FINI, o que você pode compartilhar conosco dessa tua jornada na FINI, dos seus desafios nesse momento, do posicionamento da companhia? O que você pode compartilhar conosco, Romero? Bom, Luciano, FINI, uma alegria na minha vida, né? Um encantamento, né? Eu realmente saí, já estava no setor, estou há quase 20 anos no setor doce, né? E vim para a FINI num desafio, entrei como diretor comercial, né? De canais diretos, e foi um encantamento mesmo, né? Onde está lá o centro de tudo que fizemos, chama-se Inventar Alegria, né? Só que isso é um compromisso gigante, né? É uma coisa bastante ampla, mas a FINI me fez comprovar isso, né? Na prática, de que é possível você inventar isso. Então, é uma companhia espanhola. A matriz é no sul da Espanha, em Múrcia, região de Múrcia, que no Brasil está aí, agora estamos indo para 23 anos de Brasil. Então, uma companhia que trouxe para cá categorias que não eram consumidas, a bala de gelatina, o marshmallow, o tubinho, o nosso regaliz, eram categorias não consumidas no Brasil. Então, ela teve a coragem e a ousadia de vir para cá, com o olhar, nosso presidente Antônio Andrés sempre conta isso, quando ele veio as primeiras vezes ao Brasil, primeiro se importou, depois, quando ele veio decidir pôr uma fábrica aqui, foi numa viagem que ele fez a São Paulo, rodando pelas ruas, e próximo ao meio-dia, eles começaram a passar perto de muitas escolas. E aquele movimento absurdo de crianças entrando, saindo, de pais entrando e saindo. Você imagina um europeu assistindo esse movimento de crianças e produzindo produtos que são não só para crianças, mas muito apreciados pelas crianças. Isso impulsionou ele muito, ele sempre fala, isso me disse, eu preciso vir para esse país, eu preciso me estabelecer aqui. Então, a FINI é uma companhia familiar,
também, isso é um gosto, a facilidade de trabalhar junto aos donos, junto ao presidente, nosso CEO global, que é o Manolo, que morou no Brasil durante 13 anos, né? Então é quase um brasileiro, nós o chamamos de hispano-brasileiro, né? Esteve aqui também da família, neto do fundador, né? Então a família está no negócio, os filhos de Antônio Andrés também estão no negócio. Então essa proximidade, a velocidade da tomada de decisão, que é uma das vantagens que a gente apresenta nesse nosso modelo de empresa familiar, a tomada de decisão mais rápida e, ao mesmo tempo, uma empresa que cada vez mais se profissionaliza, né? Nós temos hoje no Brasil, nas nossas categorias, a satisfação de ter 75% de market share, Nielsen. Isso realmente é bastante grande e é um compromisso muito grande. Você imagina, Luciano, o compromisso que é isso, manter, né? Manter isso, né? Chegar lá, às vezes, inclusive, não vou dizer que é fácil, mas é uma jornada de crescimento e tal, mas manter-se nessa posição. E com essa posição a gente é o responsável por impulsionar esse mercado, né? Então é um compromisso muito grande, exige muitas competências, de muitas pessoas distintas, de competências diferentes. Eu acho que é o que Fini montou ao longo dos anos. Eu estou nessa jornada aí nesses 6 anos, depois fui da área comercial, fui para a diretoria de mercado, e desde o final de 21, então, assumi como diretor-geral aqui na Unidade Brasil, olhando para o todo, né? Obviamente sempre me complementando de pessoas competentes. Minha origem, meu braço direito é comercial, mas tem uma super equipe de operações, uma super equipe de estruturas que dão amparo para a gente manter números dessa grandeza. Você, como comercial, imagino o entendimento que você tem sobre a necessidade de relacionamento, network, e que muitas vezes é negligenciado por grandes executivos, quer seja pela responsabilidade que eles têm dentro da empresa ou mesmo pela falta de conhecimento e desprendimento sobre relacionamento, né? E eu percebo que você tem essa preocupação ou essa atenção ao network, né? De você não simplesmente estar fazendo um bom trabalho do portão para dentro, mas você também lembrar que é um CPF que está se conectando, inspirando pessoas, motivando pessoas, trocando experiências. Como é que você equilibra essas duas facetas do Valmer? Luciano, todo executivo, e não só quando você está na posição de liderança da companhia, em qualquer área, o network é fundamental. Ele faz com que você... e óbvio, ele tem que ser sustentado. Eu acho que o network, o grande desafio obviamente, você aceitar que precisa desse relacionamento, e isso é fundamental, mas cultivá-lo bem, né? O network é uma via de duas mãos, que precisa ter partidas e contrapartidas, né? Então, para se manter vivo e atrativo. Então, acho super importante, acho que o profissional precisa investir o seu tempo, devido tempo, e esse é o grande desafio, né? De sairmos da operação, de deixarmos as pessoas se desenvolverem para tocarem cada um a sua missão, para termos tempo para isso. Porque isso é uma das coisas que eu trato muito com os meus times lá, em alguns canais, e às vezes quando a gente tem algum impasse, uma das perguntas que eu faço: quem está apertando a mão do dono? Quem de nós está apertando a mão de dono? Ou nós estamos ficando, às vezes, na base, sem ir aonde, às vezes, até tem uma decisão a mais, uma decisão mais complexa que precisa ser tomada? Nessa hora a gente precisa ter um network para poder apertar a mão de quem toma a decisão final, de quem influencia finalmente, né? Então, sim, o network eu vejo super importante. Tento também, dentro da minha agenda, cada vez mais arrumar espaço e tempo para que eu possa exercê-lo, e não só em meu favor, e o CPF, como você coloca, mas, obviamente, muito em favor da companhia, muito em favor daquilo que tem que ser construído para o futuro, porque é de relações que vive o mercado, não é? Óbvio que as relações, como eu sempre digo, sustentadas por resultado positivo para ambos os lados, sustentado por credibilidade, né? Reputação. Acho que esse é um ponto super importante, e eu tenho meu RH lá que trabalha muito forte isso conosco, com os diretores. Olha, cuidado da reputação, como se posiciona, onde se posiciona, que bandeiras carrega ou deixa de carregar, ou às vezes a gente não precisa de carregar bandeira alguma, precisa simplesmente, eu acho que ajudar. Acho que o network também tem esse lado do apoiar, do ajudar, do contribuir, não só com aquilo que te traz resultado, mas com aquilo que melhora o mundo, que melhora um pouco a própria condição. Parabéns pela tua trajetória, obrigado por ter aceito o convite, uma satisfação, uma alegria, uma honra recebê-lo aqui, que você continue aí nessa jornada
construindo cada vez mais o seu sucesso e sobretudo, influenciando pessoas. Parabéns, Valmir. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite e desejo que todos tenham aí doces dias, né? Lembrem sempre da FINE em seus eventos, em seu dia a dia. E realmente eu acho que o mundo ele precisa dessa alegria, né? Um mundo que tem passado por coisas bastante difíceis, né? Pós-pandemia e tudo, guerras. A gente precisa de mais alegria. E é isso que também um pouco a gente, como pessoa, me proponho e como marca a FINE também propõe. Muito obrigado, Valmir. Muito obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento Atlus Group.